Vamos para mais um vídeo na nossa série Sua Dúvida, quando você é quem envia a dúvida para a gente transformar esse seu questionamento em vídeo, os nossos comentários, nossas explicações sobre o tema. Então, vamos para o questionamento desse vídeo e no final eu explico como é que você faz para mandar a sua dúvida para a gente responder aqui em vídeo no canal. Vamos lá. O questionamento de hoje foi enviado pela Marilda. Ela pergunta o seguinte, olha: qual a diferença entre parada e estacionamento? É uma coisa que eu me confundo ainda hoje sobre o tempo de uma ou de outra. Vejam só, quando a gente fala em conceitos e definições, né, na legislação de trânsito, qual é a nossa referência? É o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Lá no final do Código de Trânsito Brasileiro, logo depois do artigo 341, que é o último artigo do CTB, nós temos o chamado Anexo 1. O Anexo 1 traz os conceitos e definições. Seria uma espécie, estou dando uma definição dos conceitos e definições do CTB, seria uma espécie de dicionário do CTB para ele mesmo. Então ali nós vamos encontrar a definição legal de várias coisas que estão previstas na legislação de trânsito, tá certo? Várias mesmo. Se você de repente for procurar num dicionário de língua portuguesa a definição de um ônibus, a definição de um micro-ônibus, a definição de um acostamento, certamente você vai encontrar essa definição. Agora, a definição legal, aquela aplicável nesse contexto, aí você vai encontrar no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Então, ele será a nossa referência para as explicações que eu vou mostrar a seguir, beleza? Então, olha, em relação ao anexo 1, peraí que eu bati aqui. Em relação às definições constantes aqui no anexo 1 do CTB, o que Marilda precisa saber? Olha, a parada nada mais é do que a imobilização do veículo, tá certo? A parada nada mais é do que a imobilização de um veículo. Só que, como é essa imobilização? Olha, essa imobilização ela tem que ser pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, tá certo? Então, olha, a parada nada mais é do que uma imobilização do veículo. Só que essa imobilização ela tem que ser pelo tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Aí vem uma pergunta aqui curiosa, ó, tá certo? Então, olha, de quanto tempo é essa imobilização? Aí é que tá, a legislação não traz uma definição em X minutos. Aí é a inteligência do legislador. Por quê? Porque se o legislador fixa um tempo em minutos para caracterizar o embarque ou desembarque de passageiros, nós teríamos um problema na interpretação da norma. Por quê? Imagina lá que ele estipulasse 1 minuto. Não tem, viu? Estou só exemplificando aqui. Se o legislador coloca que é 1 minuto, imagine o que seria um veículo de transporte coletivo de passageiros, que vão descer 40 passageiros e logo em seguida sobe mais 40. Ele vai fazer isso em 1 minuto? Não. É muito pouco tempo. Ou imagine um idoso, uma gestante, uma criança, uma pessoa com deficiência. Talvez 1 minuto não seja suficiente. Depende, né? Mas talvez não seja suficiente. De outra forma, você tem uma motocicleta, que vai subir uma pessoa, descer uma pessoa. 1 minuto talvez seja muito tempo, né? Porque a pessoa de repente consegue fazer isso ali em 20 segundos. Né? Enfim, então, não estipular tempo é inteligência do legislador. Depende muito de cada situação. O que é que o agente da autoridade de trânsito observa? O veículo está imobilizado. Está imobilizado? Beleza. A pessoa embarcou, o sujeito foi embora, foi parada. Não, uma pessoa desembarcou, o condutor foi embora com o veículo, né? Então isso foi parado. O que é que não pode? O veículo fica imobilizado aqui, uma pessoa desce e o condutor continua no local. Então isso não é mais parada. Se não é mais parada, então a gente vai chamar isso aqui de quê? De estacionamento, tá certo? Isso se chama de estacionamento. O estacionamento nada mais é do que uma imobilização do veículo também. A diferença é que o estacionamento prevê, nesse caso, uma imobilização pelo tempo superior ao embarque ou desembarque de passageiros. Então perceba que esse estacionamento é por um tempo superior
né, a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros, que é o que eu acabei de mencionar. Vê só, o cara está lá, ele imobilizou o veículo aqui, alguém desceu ou alguém subiu e ele continua. Então ele não está mais parado, ele está estacionado. Qual a consequência disso? Aí vai depender da sinalização existente no local. Se você tem, por exemplo, uma placa dessa aqui, ó, proibido estacionar. Bom, se é proibido estacionar, significa dizer que aqui a parada tá ok. O que é que não pode? Não pode estacionar, tá certo? Por quê? Se a pessoa estaciona nesse local, nem precisa dizer que isso é considerado uma infração de trânsito, né? Desde que fique muito claro que houve o estacionamento, né? Aí nesse caso aí, nós temos a infração, tá certo? E essa infração, ela está prevista lá no artigo 181 do CTB, inciso 18, que é uma infração aqui de natureza média. São 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,16 e ainda tem a aplicação da medida administrativa de remoção do veículo, tá certo? Essa é a consequência aqui para a pessoa que estaciona nesse local. Por quê? Como eu acabei de dizer, a parada tudo bem, o estacionamento não. Então se tem uma placa dessa, a pessoa vai lá, imobiliza o veículo, alguém sobe alguma dessa, ele vai embora, aí é parada. Ah, mas demorou aqui uma média de 2 minutos e meio, porque era um veículo de transporte coletivo e estavam descendo algumas pessoas, não tem problema. Encerrou a operação de embarque ou desembarque, o sujeito foi embora com o veículo, o condutor saiu com o veículo, ó, tá tranquilo, é parado. O que é que não pode? Como eu disse, encerrou a operação de embarque ou desembarque e a pessoa continua estacionada com o veículo, aí é infração. Vou dar um exemplo de uma situação que eu presenciei recentemente, né? Tem um semáforo bem no cruzamento e acho que, sei lá, uns 30 metros antes tem uma padaria. E justamente por conta do semáforo tem uma placa de proibido estacionar, que fica quase em frente à padaria. E aí esses dias estou eu lá parado no semáforo e eu vejo isso com frequência, né? Mas é uma das coisas que me lembrei aqui para trazer como exemplo para vocês. O que aconteceu? A pessoa imobilizou o veículo ali, um pouquinho antes da placa, talvez fique na mente, né, de que, não, antes da placa pode, não pode é depois, né? Na realidade é antes e depois, né? A proibição. E aí a pessoa ligou o pisca-alerta, era um cara que estava lá dirigindo o carro, ligou o pisca-alerta e uma moça desceu, talvez esposa dele, sei lá, e entrou na padaria, né, foi comprar pão. E o cara com o pisca-alerta ligado, né, ali do lado da placa, né, de proibido estacionar, e achando que aqui está tranquilo, né? Talvez seja depois da placa, ou o pisca-alerta ligado torna meu carro invisível, né? Ou melhor, né, achar que não, é rapidinho, só vai lá dentro 2 minutinhos buscar um pão e já volta, né? Isso é infração, e 2 por sinal, né? Uma nesse artigo 181, inciso 18 do CTB, por estacionar no local proibido. Perceba, ó, o tempo que ele está imobilizado é superior ao necessário para embarque ou desembarque passageiro. Se a moça desce e ele vai embora, tá tranquilo. Agora, a moça desceu e ele continuou, aí não pode, aí é estacionamento. E o detalhe, né, como eu chamei a atenção, ó, 2 infrações. A primeira é essa. Qual é a segunda? Pisca-alerta. Lá no artigo 40, inciso 5 do CTB, nós temos as situações em que se utiliza o pisca-alerta, e essa não é uma delas. Então o artigo 251 do CTB, ele prevê uma infração de natureza média também com essa mesma punição que vocês estão vendo aí para a infração do artigo 181 do CTB. Então não pode, tá certo? Realmente não pode. E um último comentário que eu faço com vocês aqui é o seguinte, ó. Nós temos ainda a chamada operação de carga ou descarga de mercadorias, tá certo? E essa operação de carga e descarga de mercadoria, para todo efeito legal, ela vai ser sempre considerada estacionamento. Para todo efeito legal, a operação de carga e descarga na via, ela vai ser sempre considerada estacionamento. Por quê? Porque parada é embarque e desembarque de passageiros, tempo estritamente necessário para isso. Qualquer coisa que exceda isso não pode mais ser considerada parada, vai ser considerada estacionamento, incluindo a operação de carga e descarga, que você vai acabar excedendo o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então tá aí a resposta, né, para Marilda, né, que pediu essa explicação sobre essa diferença. E aqui está o endereço para você mandar também a sua dúvida, para a gente transformar ela em vídeo aqui. Você pode entrar lá no site, ó, saladetrans.com/contato, e aí você coloca lá no formulário
a sua dúvida e faz menção que gostaria de vê-la respondida em vídeo, que a gente tenta produzir, ou você deixa nos comentários desse vídeo a sugestão de outro tema para ser respondido em vídeo, ou ainda lá no site tem uma forma de você mandar a sua dúvida via WhatsApp. Você pode mandar um vídeo com a sua dúvida que a gente tenta transformar ela também em vídeo aqui, inclusive exibe o vídeo que você nos enviar, tá certo? Espero ter ajudado a esclarecer a dúvida da Marilda. Se você ficou com dúvida também, fica à vontade, vai deixando nos comentários que a gente vai comentando, discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.